aula ou duas assíncronas, né? Depois a gente acerta para eu gravar uma aula com vocês, se for o caso, outra com Maria, tá certo? Na próxima semana, para deixar aqui. Quinta-feira a gente avisa o pessoal, certo? Na segunda-feira a gente combina os horários de eu gravar uma aula assíncrona, para deixar para completar o problema da carga horária, que a universidade fez um modelo que só cabe 56 horas assíncrono, síncrono, aliás, e deixou mais 4 horas para aulas assíncronas. Vou completar, embora eu acho que a gente não falhou, nem faltou nenhuma aula, né? É interessante, mas parece que fecha com 56, era o que vocês tinham me enviado, não é isso, Luísa? Isso, professor. Mesmo a gente tendo as próximas 3 aulas, ainda fica devendo? Pois é, eu vou. Por isso que a gente vai conversar para vocês me fazerem esse levantamento, saber se é se essas 3 eu completo ou se dá Eu acho que no completa. máximo uma. Eu É? acho que completa porque faltava 6, que aí Hum. no caso são 3 dias de aula, que é justamente É, 3 dias que faltam. então, se for isso, a gente completa. Depois vocês me Pronto, eu vou olhar mais um pouco também. dá uns detalhes aí, tá bom? Ok. Então, tá ok. Vamos lá. Vamos hoje trabalhar com é, a famosa lei anticorrupção das empresas. Assim é conhecido esse texto legal, que é a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, certo? 1º de agosto de 2013, mas ela entrou em vigor, né, conforme consta do artigo 31, 180 dias depois. Então, ela só veio entrar em vigor já em 2014, né? 2013 é a lei, 2014 que ela adquiriu, que eu acho mais adequado e apropriado chamar esse período de vacatio legis, de período em que a lei já está em vigor, porém não tem eficácia. Eu sou mais partidário da posição definida nesse aspecto por Bobbio, né, no livro Teoria do Ordenamento Jurídico, Teoria da Norma Jurídica, Teoria do Ordenamento Jurídico, né? Ele explica muito bem essas situações, né? Bom, essa lei, na realidade, ela foi editada com muito atraso na história da evolução do processo coletivo no Brasil. Um ponto importante aqui, essa lei veio consolidar um posicionamento que eu venho falando no processo coletivo, que é a questão do processo coletivo ter tomado, com o tempo, isso está se consolidando ainda em termos de conhecimento. Em termos de estrutura legal, nós já temos aí. Agora, como aqui no Brasil, primeiro se dita a lei, depois vai se estudar, é por isso que a lei leva 5, 10 anos para se conhecer. É o inverso do que ocorre sempre nos países, principalmente europeu. O europeu ele não se conforma com uma lei ser elaborada, ele fica impressionado como o Brasil adota a lei com uma facilidade e não se conhece nada a respeito da lei, porque lá quando uma lei é editada, todo tipo de estudo já tem sido feito sobre aquela matéria para que a lei seja elaborada em cima de uma teoria doutrinária, uma teoria, uma base filosófica, uma base
principiológica. Nós sabemos que as normas jurídicas, lá em Teoria Geral do Direito, elas não existem de forma aleatória. E eu falo sempre isso aqui. Qualquer dispositivo legal, de qualquer lei, qualquer dispositivo, ele é posto com um propósito e ele está calcado em alguma base teórica. A base teórica no campo filosófico, no campo político, no campo sociológico, no campo dos vários das várias ciências para poder se encontrar respaldo básico, principalmente a estrutura principiológica, né? A base da lei é toda a estrutura principiológica. Por isso que a lei tem uma lógica, tem um sentido, tem um objetivo, tem uma finalidade, não é? As coisas não são postas assim de forma muito são apressadas. No Brasil, elas são apressadas, embora é sabido que as leis que são feitas sempre têm um determinado objetivo. Agora, às vezes, elas são atropeladas pela pressa com que são feitas, elaboradas e não debatidas. É muito comum essa situação. E outras são debatidas vários anos, décadas, tá? E às vezes aí também não sai ainda muito boa, mas pelo menos não se pode reclamar que não houve debate. Não é? Por exemplo, se reclamou muito ultimamente a questão da lei de abuso de autoridade. Esse projeto de lei de abuso de autoridade no Congresso, essa discussão, tem há mais de 20 anos. Agora, a discussão não estava lá no Congresso, a disposição das discussões, e já ocorreu em várias épocas muitas discussões sobre isso. E o problema é que não se discute, não se debate, mas o projeto está lá, está à disposição. Quem quiser fazer estudo, sugerir circunstâncias, situações do texto legal, pode fazer isso. Né? E quando eu digo que essa lei veio com um atraso dentro do sistema da ordem jurídica, porque ela, na realidade, é uma lei que tem que ser trabalhada em paralelo com a ação de improbidade administrativa. Então, a ação de improbidade administrativa, você veja, é de 92. Essa lei é de 2013 para entrar em vigor em 2014. Então, nós temos aí quantos anos de diferença? Temos 12 anos de diferença, né? 12 anos que eu acho de atraso. Ela era para ter sido feita ali logo. Um ano, no máximo, depois da lei de probidade administrativa, se é que a lei de probidade administrativa devia ser feita naquele momento, ou uma ou outra ser. As duas com diferença de dias, talvez ainda fosse melhor. Por isso é que, por exemplo, de tanto demorar, houve incursão na jurisprudência, que eu acho uma distorção das mais aberrantes, de alguns julgados considerar a responsabilidade de pessoa jurídica uma ação de improbidade administrativa. Eu não vejo nada, absolutamente nada, que conjugue coerência de se ter uma pessoa jurídica condenada numa ação de improbidade administrativa. Diante de uma responsabilidade subjetiva, diante de sanções que se adequam mais a pessoas físicas e assim por diante. Não é? Existem sanções que podem ser adequadas a uma pessoa jurídica na lei da ação de improbidade administrativa, como as limitações de determinados direitos, restrições de direitos, mas tem a questão, antes disso, tem a questão da responsabilidade ser subjetiva. Responsabilidade subjetiva numa pessoa jurídica é uma coisa assim inusitada. No mundo não se conseguiu ainda essa responsabilidade. Agora,
existe a responsabilidade da pessoa jurídica, tanto no campo penal, em vários lugares do mundo. Olha, quando eu estava na faculdade, esse assunto era muito debatido. Debatido assim, era muito ventilado, vamos dizer assim. Sempre, principalmente o professor da área de direito penal na época, sempre se falava na questão da responsabilidade da pessoa jurídica. E uma das grandes resistências era a questão do elemento subjetivo numa pessoa jurídica. Como é que vai se responsabilizar uma pessoa jurídica de forma dolosa ou culposa? Não dá para responsabilizar por essas circunstâncias. Aí isso evoluiu e se criou uma responsabilidade para as pessoas jurídicas objetivas, né? E com sanções adequadas a essa espécie de responsabilidade. Isso é o que ficou definido, e aí é no campo civil, no campo penal, não há maiores dificuldades. Agora, na responsabilidade subjetiva, é brincadeira. Bom, então, essa lei, ao lado da ação de improbidade administrativa, ela compõe aquele, vamos dizer assim, um subsistema dentro do sistema do processo coletivo, no que diz respeito às espécies de tutelas administrativas e jurisdicionais de natureza cíveis que conduzem a uma sanção ou uma pena. Na realidade, alguns autores trabalham como pena. Por isso que depois dessa lei, isso já se tinha um embrião muito bem formado, com as leis sancionatórias administrativas, principalmente no campo da responsabilidade dos servidores públicos, nos estatutos dos servidores públicos, e se tinha, depois veio com a lei da ação de improbidade, se configurou bem essa possibilidade, essa ideia. Agora, essa lei aqui veio realmente consolidar essa posição de determinados processos no âmbito do processo coletivo, que se compõe do processo coletivo, porque vejam que as questões relativas, primeiro, à legitimidade é uma, segundo, o objeto que são objeto de matéria, de discussão, de debate, de proteção, são direitos sempre difusos, não é? Porque no campo da responsabilidade é como os direitos penais, é como os direitos no âmbito do direito penal. Os direitos do amplo direito penal eles podem ser configurados como tutelas de direitos difusos, né? Direito em favor da sociedade, da coletividade e assim por diante. A mesma coisa nós podemos falar aqui. Aí aqui nós temos o que a doutrina hoje chama de processos administrativos penais. A doutrina está caminhando em seguir essa terminologia. Eu diria que eu trabalho mais com a ideia, com a hipótese de um processo civil, de natureza civil lato sensu, quer dizer, tanto civil estrito sensu como administrativo, né? E os dois compreendendo uma ideia de natureza civil lato sensu, certo? De efeitos sancionatórios. Aí sim, de efeitos sancionatórios eu chamei bem a atenção desse aspecto na questão da ação de improbidade administrativa. Muito, 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 muito repetido essa minha colocação para chamar a atenção disso. E aí, com isso, a gente forma um dos segmentos do processo coletivo no âmbito das responsabilidades civis lato sensu, que resultam em sanções, ao lado do chamado processo do processo que está mais vinculado à ação civil pública, né? Que é o processo atual, como é o processo, agora sim, fugiu a palavra, a expressão. Se vocês estiverem aí, por favor. Agora sim. Esse processo moderno tem até um livro de Marquinhos, agora muito recente, eu já
até recomendei. É estruturante? Estruturante. Estrutural, não acho. Ou estrutural, processo estrutural, né? Que, na realidade, ele parte mais do processo da ação civil pública. A ação civil pública adquiriu esse status, né, de processo estruturante, ou ela permite trabalhar o processo como um processo estrutural. Esse processo estrutural ele é interessante porque há uma questão muito rica na possibilidade de modificação de causa de pedido, o curso da ação. Isso deixa de configurar a hipótese de ser um processo. Repare que isso, classicamente, é um absurdo. Mas no processo coletivo, sim, e no pedido. E a questão da coisa julgada. A coisa julgada sempre como é trabalhado para definir situações jurídicas para o futuro, são políticas públicas, definição de situações políticas administrativas, para o futuro, lógico que nós temos aí a questão da relativização da coisa julgada no que diz respeito à modificação dessas situações, coisa que nós vimos, inclusive, na aula anterior com relação ao mandado de injunção. Olha, o mandado de injunção também trabalhando isso, como o mandado de injunção define uma relação jurídica continuativa para o futuro, nós vimos que pode existir uma revisão. Vejam, então esse novo modelo, essa nova roupagem que adquire o processo, foge, logicamente, a tudo aquilo que é visto de forma clássica no processo civil. Não dá para se encaixar no processo civil as situações desses processos. O que eu mais chamei a atenção na ação civil, na ação de improbidade, foi a questão da sanção como espécie ou subespécie, né, desse processo, trabalhando a sanção, fugindo a questão fugindo a questão dos efeitos clássicos das sentenças no processo civil comum. Né? Então, isso tudo envolve uma mudança muito acentuada do nosso pensamento a respeito desses processos. Lógico que isso, na prática, é um desastre. Os autores que escrevem sobre processo estruturante, meu Deus do céu, coitado, ficam desesperados, porque diz que, na prática, se for para a justiça, não consegue nada. Então, tudo é trabalhado para ver se resolve-se no âmbito negocial, porque a justiça não percebe. A justiça a composição dela é de pessoas que não viram, nem ouviram falar, não tem a menor concepção desse novo modelo. E se tem, é cheio de limitações, de grandes objeções, e não quer de forma nenhuma. Eu me recordo aqui numa ação civil pública muito bem elaborada na época, hoje o ministro Marcelo Ribeiro Dantas, e Marcelo, nesta ação, a universidade estava numa dificuldade muito grande de problema de professores titulares, era professor substituto, e ele fazia um pedido para que houvesse uma gradação de uma definição de política de contratação de professor na universidade, porque a universidade teve uma época que foi um Deus nos acuda. Né? Tinha menos. Acho que o quadro de professor do curso de Direito é cerca de 45 professores permanentes. Na época tinha, sei lá, não tinha 10. Era uma coisa assim desastrosa. E ele não foi aventurado dizer, a universidade faça concurso para encher todas as vagas. Não, ele fazia uma. Esse processo foi dado uma liminar para que a universidade fizesse o estudo, fizesse uma programação, etc. Aí foi a liminar, recorreu para o tribunal trancou o processo, extinguiu, porque disse que aquilo não era
um instrumento adequado para ser resolvido através do judiciário, porque era uma definição de políticas públicas, uma definição da administração da universidade. Exatamente, era isso mesmo. Só que isso é possível quando não se consegue de forma direta, vai-se para a justiça. Não que a justiça, essas decisões que tem aí também altamente destrambelhadas, elas são destrambelhadas. Por quê? Porque muitas decisões dizem, tal órgão faça o concurso em tantos dias, em tantos meses, em tantos... Isso é uma babaquice. Também não é assim, né? Isso tem que ser trabalhado em termos de realização de audiência, se for o caso, até audiência pública, que é permitido no processo coletivo, até audiência pública e realização de eventos de negociação na própria justiça, quando é jurisdicionalizado, a fim de que se encontre a melhor solução para a realização dessas definições, ou de políticas públicas, ou de correção de rumo de determinadas situações de má administração no poder público, e se encontrar a melhor forma que seja atendida também. Também não é atropelar, chegar e firmar um termo de ajustamento de conduta, que eu vejo termo de ajustamento de conduta aí, que também é outro absurdo. Termo de ajustamento de conduta, termo de ajustamento de gestão, as coisas mais estapafúrdias. Firma-se só para dizer que vai estar atendendo ao que foi solicitado, mas não vai ser possível também. Então, do mesmo jeito que existe decisão impedindo, existem decisões totalmente estabanadas, sem qualquer sentido que possa ser cumprido, como existe termos de ajustamento de conduta ou de ajustamento de gestão. Né? Hoje já estão trabalhando até com termos de ajustamento de gestão. Então, isso tudo é possível, mas isso tudo também passa, às vezes, por grandes dificuldades em razão da falta de preparo de se trabalhar esses novos modelos. Não é? Então, eu queria chamar a atenção porque essa ação, ela, logicamente, está inserida dentro desse modelo aí novo no campo, aqui agora no campo das sanções. E esta lei, ela traz a questão da responsabilização administrativa, a responsabilização judicial e as sanções aplicáveis no processo administrativo e as sanções no processo judicial. Essa lei trabalha com os dois tipos de processos. É interessante, e as duas responsabilidades, ela chama de responsabilização, o que poderia ser a definição dos atos de anticorrupção ou dos atos de corrupção que levaria à sanção, e mais as sanções que são aplicadas. Então, essa lei trabalha tudo isso. Vamos lá. A ementa diz que dispõe essa lei sobre a responsabilização administrativa e civil, de pessoa jurídica civil aqui no campo do processo civil, né? E do processo administrativo. Era para ser trabalhado com esse sentido, é para ser trabalhada a terminologia aqui com esse sentido. De pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira e da outras providências. Lógico que nós vamos trabalhar primeiro aqui no capítulo 1 com as chamadas disposições gerais e vão tratar de temas assim bem dos conceitos, das definições, classificações, etc. Vamos ver aqui. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa. Olha aí. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas. Olha, aqui a diferença é muito grande, viu? Pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, aqui nós temos a questão da responsabilidade objetiva e a questão de quem é esse responsável objetivo. Pessoas jurídicas. Olha, aqui é uma informação muito preciosa.
As responsabilidades objetivas existentes na ordem jurídica não são imputadas a pessoas físicas em regra. Certo? As responsabilidades objetivas são de pessoas jurídicas, de direito público e, eventualmente, de direito privado. Aqui, por exemplo, é para direito privado. Né? Aqui o ato é praticado contra pessoas jurídicas. Né? Agora, responsabilidade objetiva aqui, por quê? Porque não se investiga o elemento subjetivo. O elemento subjetivo, nem o dolo, nem a culpa. Para responsabilizar uma pessoa jurídica, os elementos suficientes dessa responsabilidade se dá no campo da responsabilidade civil e se dá aqui no campo da responsabilidade por ato de corrupção das empresas. Essa responsabilidade objetiva ela exige só os seguintes elementos. Que tenha ocorrido um fato, que esse fato cause um dano, uma lesão, né, aqui no caso ao poder público, a um ente público, e que haja um liame, um nexo de causalidade entre o fato ocorrido e a lesão ou o dano consumado, certo? Então, esses são os três elementos de uma responsabilidade objetiva, que eu acho que vocês, se vocês pagarem a responsabilidade civil, logicamente trabalharem com esses elementos, e aqui eu só faço relembrar para poder a gente situar, contextualizar as situações do objeto dessa ação e a sua finalidade. Muito bem. Agora, quem responde? Pessoa jurídica, de pessoa jurídica, pela prática de atos contra a administração pública. Os atos contra a administração pública seria como aqui nós falássemos dos atos de improbidade, por exemplo, lá na lei de improbidade, no artigo 9, 10 e 11, aqui nós vamos ver que os atos contra a administração pública são atos que estão definidos aqui no artigo 5º, nós vamos ver mais na frente, certo? Então, olha, chamar atenção para esses dois aspectos. A responsabilidade é objetiva. Em se tratando de responsabilidade objetiva, os elementos para sua identificação não exige o elemento subjetivo, dolo ou culpa. E quem responde nessa responsabilidade objetiva são as pessoas jurídicas. Esse aspecto é importante e interessante fixar tudo isso, porque tudo que vai se falar aqui tem que estar voltado para essa questão. E aí vem o parágrafo que diz: aplique-se o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, entes que pessoas jurídicas que podem cumprir as ações. As sociedades empresárias, sociedades simples, personificadas ou não, olha, não precisa. A sociedade, entra aqui a sociedade de fato, não precisa estar registrada, não precisa estar constituída, basta que se configure exercendo uma atividade societária, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, tá vendo? Bem como a quaisquer fundações, associações de entidade ou pessoas, fundações de direito privado, lógico, né? Associações de entidades ou pessoas, quer dizer, associações de várias outras entidades, ou associações de pessoas físicas ou jurídicas, ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro. Sociedade estrangeira, logicamente, é preciso que ela tenha no território uma filial de as chamadas pessoas jurídicas que podem sofrer as consequências devindas por esta lei. Essas pessoas jurídicas, segundo conforme dita o artigo 2º, serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil
pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Então, aqui nós temos responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, reafirmando, nos âmbitos administrativo e civil, no âmbito administrativo de processo administrativo, civil, de processo judicial de natureza civil, pelos atos lesivos previstos nesta lei, os atos que nós vamos ver aqui definidos como atos lesivos à administração pública, buscando um interesse para essa pessoa jurídica, um benefício em favor dessa pessoa jurídica, seja isso de forma exclusiva para ela, ou seja, de forma partilhada ou em benefício de outra e assim por diante. Então, o artigo 2º dá uma espécie de extensão quanto aos efeitos naquilo que diz respeito à lesividade do ato, certo? Bom, no artigo 3º nós temos o seguinte: a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Olha aqui, esse artigo 3º é tudo de importante. A responsabilização da pessoa jurídica é uma coisa. Agora, professor, primeiro, uma pessoa jurídica age sozinha? Não, mas ela pode agir por outra pessoa e ela própria obter vantagem pelo agir dessa outra pessoa. Agora, o agir dessa pessoa, dirigente, administrador ou qualquer outra pessoa natural, autora, na condição de autor ou de coautor ou de partícipe do ato ilícito, tá vendo? Essas pessoas, elas vão responder de forma subjetiva. Aí é diferente. Vamos ver aqui os parágrafos. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Ou seja, a questão da responsabilidade da pessoa jurídica é uma coisa. A questão da responsabilidade de quem agiu com dolo ou culpa na condição de dirigente, na condição de administrador, na condição de partícipe da prática do ato ilícito, é outra coisa. E os dirigentes ou administradores somente serão responsáveis por ato ilícito na medida da sua culpabilidade. Aí, olha aqui, vem o parágrafo 2º e diz: com relação a essas pessoas físicas naturais, certo? Aí a responsabilidade é subjetiva, na medida da sua culpabilidade. Quando se fala em culpabilidade, nós estamos falando em culpa no sentido lato, não é isso? Que se subdivide em culpa, a culpabilidade que se subdivide em culpa ou dolo, tá vendo? Então, o parágrafo 2º tem essa perspectiva, certo? E aí, o parágrafo 2º do artigo 3º. Aí vem o artigo 4º, que trabalha com o quê? Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Esse artigo 4º, ele busca fazer com que haja uma abrangência de situações ou impeça que determinadas situações pudessem levar a se fugir à responsabilidade dessa lei. Não, professor, uma pessoa jurídica só modificar o contrato, colocar outras pessoas, modificar o nome, mas olha aqui, a alteração contratual, transformação em outra pessoa jurídica, incorporação, fusão ou cisão societária, continua a subsistir a responsabilidade da pessoa jurídica. E isso é muito importante para que não se venha tentar fazer uma fraude, cometer uma fraude, querer driblar o texto legal, porque não vai conseguir, não. E o texto legal é bem fechado em termos de albergar situações que possam, logicamente, levar a uma responsabilização da sociedade, da pessoa jurídica. E se as pessoas físicas agirem e cometerem fraude, aí é aquela história, vai responder, cuidado, que vai responder. No campo das demais responsabilidades subjetivas, seja
civil, administrativa, penal ou por improbidade, dependendo das circunstâncias do caso concreto, certo? E aí, no parágrafo 1º desse artigo 4º, diz: nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Quer dizer, quando se trata de fusão e incorporação. E a responsabilidade é do pagamento da multa e reparação integral do dano causado, né, que são espécies de sanções que nós vamos ver aqui na frente. Até o limite do patrimônio transferido. Se houve fusão e incorporação, houve uma transferência de patrimônio. Então, é no limite do patrimônio transferido. Não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão e incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Olha, se ocorrer uma fraude, uma simulação, aí as coisas pioram, a situação piora. Não é? Por quê? Porque aí não passa mais a subsistir essa responsabilidade com essas restrições do parágrafo 1º. Aí a responsabilidade passa a ser também da incorporada, da incorporadora, de quem recebeu a participação da outra sociedade e assim por diante. As sociedades controladoras, olha, controladas e coligadas, ou no âmbito do respectivo contrato, as consociadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado. Bom, no caso de ocorrer essa responsabilização com relação às controladoras, controladas, coligadas, certo? Elas passam a ter uma responsabilidade solidária com suas controladas, com suas coligadas, etc. Tem uma responsabilidade solidária. No entanto, essa responsabilidade solidária é no que diz respeito ao pagamento de multa e à reparação integral do dano, que são espécies de sanções, como eu estou falando, nós vamos ver mais na frente. Ok? Pronto. Então, nesses 4 artigos, essas situações aí são situações de quê? De previsão de conceitos, de ideias, de concepções, o tipo de responsabilidade, quais as pessoas que estão sujeitas a essa responsabilidade objetiva, certo? Então, são conceitos e ideias gerais que se passa para poder compreender os demais dispositivos da lei a respeito da matéria. No capítulo 2, que começa com o artigo 5º, diz que, nesse capítulo 2, trata dos atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira. Aqui nós temos o quê? A definição, a identificação dos atos lesivos da administração. O que corresponderia, comparando com a lei de improbidade, aos artigos 9º, 10º e 11º. 9º, 10º, 10º, 10A e 11º. Aqui nós temos só esse artigo 5º, quanto às espécies de atos lesivos da administração pública nacional ou estrangeira. E aí diz o artigo, vamos ver que atos são esses. Constituem atos lesivos da administração pública nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 1 do artigo 1º. Olha aí, as pessoas jurídicas que estão sujeitas, está vendo? Qualquer uma delas que praticaram um ato lesivo à administração pública, ou que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, olha aí, princípios lá do artigo 11, está vendo? Ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Quais são esses atos? Aí vem o elenco de atos, lá seriam atos ímprobos, aqui são atos de corrupção. A lei aqui trata com outra terminologia. Prometer, oferecer, dar, direta ou indiretamente, vantagem devida a agente público, a terceira pessoa a ele relacionada. Esse prometer aqui, mas, professor, olha, eu não entendo como é que é prometer, porque só quem pode prometer
é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica que não faz isso, não, mas ele está agindo em nome e em prol e em benefício de uma pessoa jurídica. Isso é alguém que está querendo uma licença para que uma empresa obtenha uma construção no local proibido, sem os estudos e análises sobre aquela, para poder haver aquela construção, aquela obra, aquele evento, certo? Então, quem promete, oferece ou dá vantagem devida a agente público ou a terceira pessoa ele relacionado, para beneficiar, para levar uma empresa a se beneficiar, a obter uma vantagem aqui, vamos dizer assim, estar cometendo um ato de corrupção da empresa. Comprovadamente, aí o legislador, olha, se preocupa muito com a questão da prova, porque é uma responsabilidade objetiva. Uma responsabilidade objetiva, uma vez configurados os elementos objetivamente fato, dano e nexo causal, né? Em princípio, seria já estaria configurado o ato. Só que aqui diz comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei. Não é só dizer, não é só afirmar. Isso foi financiado pelos organismos nacionais, internacionais, as grandes empresas. Isso daí não está dizendo nada. É que comprove que foi realmente. Comprovadamente. Essa história de dizer que foi patrocinado, foi subvencionado, aquilo outro, isso é muito fácil de se dizer aí. As ilações que se faz são as mais estapafúrdias possíveis. A gente vê isso diariamente na imprensa nacional e estrangeira. Né? Agora, é por isso que o legislador exige, comprovadamente, as expressões aqui, elas têm um significado de dar eficácia à norma somente se vier a se configurar as situações previstas na lei. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados a uma empresa ou outra empresa para dissimular, você vai, como se fosse você que fosse fazer, na realidade, em nosso benefício, em benefício da empresa X e não da empresa Y. E no tocante a licitações e contratos, que aí é onde existe maior acervo de situações, não é? Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo, fraudar a licitação pública ou o contrato dela decorrente, criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar da licitação pública ou celebrar contrato administrativo, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contrato celebrado com a administração pública sem autorização em lei, no ato normativo, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Nós temos aí um elenco enorme de situações em matéria de licitação e contrato, que é o que mais ocorre na prática de atos das empresas com a administração pública. Né? Aí nós não podemos esquecer esse detalhe. É o que mais ocorre, né? Nessas situações. Então, nós temos aí o inciso 4 definindo um rol de situações em matéria de licitação e contratos administrativos, que é muito comum, frequente, rotineiro e massificante a realização de licitações e contratos da administração pública com as empresas. Então, por isso é que a preocupação com essa específica atividade. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras, dos
órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Esse inciso, ele prevê exatamente aí a possibilidade que a gente sabe que existe aí das empresas influenciarem, até na prática de realização de regulamentação de matéria, disso, daquilo, aquilo, outro, para não prejudicar, ou para beneficiar, ou para não prejudicar ou não beneficiar, e assim por diante, depende do tipo de interesse que vai ser exatamente definido, identificado para o caso concreto, tá certo? Então, esses incisos do artigo 5º, eles identificam e mostram exatamente a situação relativa à questão dos atos que as empresas, que a parte da pessoa jurídica realizam no tocante à possibilidade de causar lesão à administração pública. Essa é a realidade, certo? Bom, aí vem aqui alguns parágrafos explicando ainda algumas situações nesse campo. Considera-se a administração pública, olha, qual a administração pública? A estrangeira, principalmente a estrangeira. Os órgãos ou entidades estatais ou representações diplomáticas de países estrangeiros, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de países estrangeiros. Aí nós temos hoje, em razão, aliás, da questão da globalização, a proliferação de órgãos internacionais que existem em cada país, tanto dos outros países aqui no Brasil, como do Brasil lá fora e reciprocamente entre os mais variados países, né? Então, nós temos aí uma grande quantidade de órgãos das mais variadas espécies que pode se configurar como pessoas jurídicas ou pessoas da administração pública estrangeira, órgãos ou entidades, ou pessoas personalizadas, pessoas jurídicas personalizadas, com personalidade jurídica própria. Né? Além das representações diplomáticas. Na época que eu estudei o curso de Direito, as figuras de pessoas jurídicas estrangeiras existentes no país eram mais ou menos, somente se falava praticamente só das representações diplomáticas, porque era praticamente o que existia. Quase não existia esses organismos internacionais dentro do país, nem aqui lá fora, mas hoje, Maria, hoje as representações diplomáticas ficaram sendo praticamente insignificantes diante da grande quantidade de entes públicos e órgãos e organismos internacionais dentro de cada país. E no parágrafo 2º, para os efeitos desta lei, equiparam-se a administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. Tá vendo? Então, organizações públicas internacionais equiparam-se à administração pública estrangeira na forma da lei. Nós temos aí a quantidade enorme de organizações públicas internacionais pertencentes à ONU, não sei o que lá, uma quantidade enorme de organizações públicas internacionais. Não é? E no parágrafo 3º, considera-se agente público estrangeiro para os fins desta lei quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Bom, esse parágrafo 3º, ele dá um conceito de agentes públicos estrangeiros exatamente adaptado no Brasil para efeitos penais, para efeitos sancionatórios no âmbito da improbidade administrativa, e a mesma coisa ocorre com relação a também agente público que, por acaso, eventualmente venha a participar, ser coautor ou
de qualquer forma, vir a integrar alguma situação que possa ensejar exatamente essa possível responsabilidade. Aí, para ele, seria uma responsabilidade subjetiva, né? Mas que pode acontecer. E aí, quem é esse agente público? O agente público é o mesmo da figura do estrangeiro. A mesma coisa com relação ao estrangeiro ocorre com relação ao agente público brasileiro. E vice-versa. A mesma coisa que ocorre com relação ao agente público brasileiro. Agora, o legislador foi equiparou os agentes públicos estrangeiros. Né? Então, esse parágrafo terceiro do artigo 5º para essa possibilidade. Bom, minha gente, aí esse artigo 5º que é definindo o objeto. Olha, aqui o objeto da ação de anticorrupção ou da ação por ato de corrupção das empresas contra a administração pública é o artigo 5º da lei, um capítulo só para esse artigo, dada a relevância, a importância do objeto dessa ação, que está aqui no artigo 5º. Né? E aí vem o artigo 6º, né? Com a abertura com o capítulo 3º. Nesse capítulo 3º está dito que cuida ele da responsabilização administrativa. Ora, o que é a responsabilização administrativa? Olha a terminologia que o legislador utilizou aqui. Interessante aqui a terminologia. Essa responsabilização administrativa são as sanções que são aplicadas agora no âmbito administrativo. Cuidado aqui. A responsabilização administrativa são sanções, penas que são aplicadas quando resulta de um processo administrativo. Quando resulta de um processo administrativo. Quando resulta de um processo judicial é outra coisa, é no outro artigo. Nós vamos ver isso aqui. Certo? Então, aqui a responsabilização administrativa é quando nós estamos diante de sanções de ordem administrativa, resultante da apuração dos fatos em um processo administrativo. Mas um processo administrativo que apurou o quê? Alguma das situações previstas no artigo 5º. E aí, se um processo administrativo for instaurado para apurar alguma dessas situações do artigo 5º, professor, esse processo administrativo para apurar um desses fatos. Se resultar em existência dos fatos na forma configurada no artigo 5º, certo? Então, quais são as consequências, quais são os efeitos dessa decisão administrativa? Está aqui no artigo 6º, certo? Da responsabilização administrativa. Na esfera administrativa serão aplicadas, olha, às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos previstos nesta lei, as seguintes sanções. Olha, isso daqui corresponde ao que seria na lei de improbidade administrativa, ao artigo 12, sendo que aqui é o processo administrativo. E o processo administrativo, o que nós temos de sanções? Apenas a multa, no inciso 1, e a publicação extraordinária de decisão condenatória. Bom, vamos ver o que é isso. A multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual será inferior à vantagem oferecida quando for possível sua estimação. Aqui está dizendo, se houve uma vantagem obtida, oferida, é possível de identificar o valor da multa, mesmo sendo 20%, seria inferior a essa vantagem, vai ser pelo valor da vantagem, certo? Agora, se for acima do valor da vantagem, aí sim, será de acordo com esses percentuais. Esse é um dado muito importante, interessante. Então, no âmbito do processo administrativo, a sanção que pode existir, primeiro, é a multa. Segunda, publicação extraordinária da decisão condenatória. Publicação extraordinária da decisão condenatória, qual decisão condenatória é essa?
a decisão que vier a ser proferida no processo administrativo, certo? No processo administrativo apuraram-se os fatos, e esses fatos ensejaram uma espécie de responsabilização da pessoa jurídica. Essa responsabilização implica em aplicar multa ou, publicar a publicação extraordinária da decisão condenatória. Você diz, mas, professor, a publicação só da decisão condenatória? Olha, é o seguinte, uma publicação de uma decisão condenatória, mesmo administrativa, em termos de pessoa jurídica, ela é altamente grave, certo? Esse é um detalhe importante, viu, minha gente? Por quê? Porque as pessoas jurídicas, elas vivem de credibilidade da sua atividade. Então, se ela tem sofre uma sanção por ter praticado um dos atos do artigo 5º, isso repercute muito mal. A empresa, a pessoa jurídica, muitas das vezes, é levada ou conduzida até a falência, até porque passa a ter uma credibilidade muito baixa e os produtos são rejeitados e há muitas implicações. E aqui vem os parágrafos, ainda tem mais com relação à aplicação dessas sanções. As sanções serão aplicadas fundamentadamente, aí, olha, fundamentadamente, de forma isolada ou cumulativamente, quer dizer, pode ser só a multa, pode ser só a publicação, ou pode ser a multa e a publicação, certo? Olha aí. De acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. Eu gostaria de chamar a atenção aqui muito para esse artigo 6º. Nós temos depois o artigo 7º. E nesse artigo 6º e no artigo 7º, o que chama mais atenção é a preocupação do legislador no que diz respeito à obediência ao princípio da proporcionalidade, que eu falei muito isso na ação de improbidade administrativa, e a preocupação com a questão da gradação da pena, gradação da sanção. A proporcionalidade é o princípio básico que está como dando sustentação à sanção, às sanções, sejam elas administrativas, sejam elas civis no campo de processo civil, sejam elas penais. Já falei isso, no campo penal nós temos a chamada dosimetria da pena, né? Aqui nós vamos chamar de gradação da pena, né? Como só ia acontecer lá na ação de improbidade administrativa. Então, esse parágrafo primeiro dá alguns referenciais. Primeiro, a sanção pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade e a natureza das infrações, tudo isso tem que ser levado em consideração. E ainda, no parágrafo 2º, a aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente do ente público. Ou seja, um processo administrativo desse, por mais que se tenha um processo administrativo desse, como é que ele se desenvolve? Nós vamos ver aí como é que ele se desenvolve mais na frente, mas vamos ver aqui. A autoridade administrativa manda instaurar um processo administrativo desse, certo? Nomeia uma comissão, aquela mesmo procedimento que existe com relação aos servidores públicos, nos estatutos dos servidores públicos, certo? E aí, o que nós temos aí? A apuração dos fatos, né? E, ao final, concluir para sugerir à autoridade administrativa que seja aplicada a sanção, aí tem que ouvir uma manifestação, a autoridade administrativa tem que ouvir a manifestação da pessoa,
da manifestação jurídica, ou de uma assessoria jurídica, ou de uma advocacia pública, de uma procuradoria, de uma consultoria, o que tiver naquele órgão, certo? Tá vendo? Diz, ela será procedida da manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública, se for o caso, ou pelo órgão de assistência jurídica, qualquer que seja a outra forma, ou equivalente do ente público, certo? Assessoria jurídica, consultoria, procuradoria, e vai por aí afora. Então, o parágrafo 2º dá essa outra garantia, esse resguardo e garantia para que haja uma posição jurídica sobre a questão da comissão ter sugerido, vamos dizer assim, a aplicação de uma das sanções aí da cabeça do artigo. No parágrafo 3º, nós temos a aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado. Bom, no âmbito administrativo, não pode haver reparação do dano de forma coercitiva, no sentido de que, bom, a administração agora apurou quanto agora ela vai cobrar. Não. Essa cobrança ela pode ser feita no sentido de ser informada quem sofreu a sanção e o prejuízo causado, também apurado no processo administrativo, foi tanto. E se dá uma oportunidade, se a pessoa quiser pagar, pode voluntariamente querer pagar, mas não paga, não quer pagar, então não vai pagar. E administrativamente não vai ter uma forma coercitiva de fazer com que haja esse pagamento. Aí o que vai acontecer? Bom, isso vai ser cobrado através da Fazenda Pública, minha gente. Isso é débito que vai para inscrição na dívida pública, a fim de ser cobrado através de execuções fiscais, certo? E lá é onde pode haver discussão sobre a matéria quanto ao fator relacionado à apuração desses valores e discutido toda. É possível uma discussão ampla a respeito do objeto da apuração no que tange a responsabilidade da reparação, mas não no processo administrativo, só no máximo pode dizer, concluir que, inclusive, apuraram que houve um prejuízo de tanto, certo? E isso será encaminhado para a Fazenda Pública a fim de ocorrer a inscrição, certo? Da dívida pública, e essa inscrição ensejará um processo fiscal, de execução fiscal, após a sua inscrição. Então, vai para esse campo. No parágrafo 4º diz o seguinte: na hipótese do inciso 1 do caput, que é na hipótese de multa, caso não seja possível utilizar o critério do valor faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a R$ 60 milhões. Quer dizer, vejam que nós temos para essa multa 3 critérios aí. Um critério vai ser aplicada uma multa, tá certo? Essa multa é de 0,1% a 20%, certo? Só que essa multa, mesmo aplicando o percentual de 20% do faturamento bruto, ela é menor do que o prejuízo causado. Então, o mínimo a multa vai ser de acordo com o prejuízo causado. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto. Não, o valor de prejuízo causado não serve para referência, porque fica muito alto. Ultrapassa qualquer razoabilidade aqui do artigo 20. Então, vai para o percentual. Certo? Mas o percentual também não foi possível se utilizar esse critério. É uma empresa que vive com um certo informalismo, é constituída de fato, não tem todos os livros de organização de uma empresa devidamente constituída, aí vamos admitir uma situação dessa, que isso não é difícil no Brasil, né? Então, o critério vai ser o quê? Um valor fixo. O valor fixo vai de quanto? De R$ 6.000 a R$ 60 milhões. Lógico que vai levar em consideração aí
uma série de fatores que nós já vimos no parágrafo primeiro, não é? E ainda vamos ver muita coisa aqui a respeito da aplicação dessa sanção no que tange à gradação da sanção. A publicação extraordinária é o parágrafo 5º, certo? A publicação extraordinária da decisão condenatória, que é a sanção do artigo, do inciso 2 do artigo 6º, né? A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato. Olha, repare que o legislador trabalha o processo administrativo aqui utilizando até determinadas terminologias de um processo judicial. É sentença, é sanção resultante do julgado, é decisão condenatória, tá vendo? As expensas da pessoa jurídica em meios de comunicação. Olha, a pessoa jurídica fica obrigada de publicizar o ato, né? Por meio de publicação de grande circulação na área da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou na sua falta em publicação de circulação nacional, bem como por meio de fixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público e no sítio eletrônico da Rede Mundial de Computadores. Pronto. Eis aqui a circunstância que leva a que aquela sanção do inciso 2 do artigo 6º ela seja considerada como muito grave em termos de uma sanção de um processo administrativo quando se trata de pessoa jurídica. Esse aspecto é muito importante e interessante para se trabalhar essa ideia, essa concepção da eficácia ou da efetividade dessa espécie de sanção, tá certo? Então, esse parágrafo 5º, com todas essas exigências que é feita e todos esses ônus que recaem sobre a pessoa jurídica que sofre a sanção, lógico que você imagina, você chega num estabelecimento comercial, tem lá um edital, você entra no site daquele estabelecimento comercial, tem lá um aviso, essa empresa foi condenada a pagar tanto de multa ou pelo ato disso, daquilo, aquilo outro, praticado, conforme decisão, aí o inteiro teor da decisão, imagina aí. Então, é por isso que eu falei que, apesar de, assim, num primeiro momento, aquela sanção não ser de maior gravidade, ser uma coisa leve, mas não. Com esse parágrafo 5º, a gente vê que ela é muito pesada, termina sendo muito pesada se uma empresa vier a sofrer sanção dessa natureza, né? Pela prática de um dos atos do artigo 5º. Né? Artigo 7º. Esse artigo 7º, minha gente, é todo com base no chamado princípio da proporcionalidade e da gradação da pena. Olha aqui. Artigo 7º. Serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade da infração, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, a consumação ou não da infração, o grau de lesão ou perigo de lesão, o efeito negativo produzido pela infração, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica para a apuração das infrações. Olha quanta coisa aqui em 7 incisos. E ainda vem aqui o inciso 8º que diz: a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Olha aí, nós temos aqui, na realidade, o quê? Esse inciso 8º do artigo 7º, minha gente. Veja que todos os incisos cuidam de chamar atenção para o problema da gradação da infração e da aplicação dessa infração. Não chega se aplica essa infração de forma automática. Apesar de ser uma responsabilidade objetiva, não vamos trabalhar
a ideia de objetividade com automaticidade. Essa é a grande diferença. Uma coisa é você aplicar uma responsabilidade objetiva com grandes responsabilidades na aplicação dessa sanção. E o artigo 7º, combinado com o parágrafo 1º do artigo 6º, indica isso. Né? Outra coisa é você chegar e automaticamente, porque os fatos ocorreram e acabou, tem que ser aplicada a sanção em razão dos fatos terem ocorrido dessa circunstância. Essas peculiaridades aqui, uma situação econômica do infrator. Será que essa infração foi por falta de pagamento disso, daquilo, aquilo outro? A situação econômica dela indica que ela realmente teve essa influência, indica que ela obteve essa vantagem. É preciso olhar isso, cada inciso desse é um mundo de possibilidades que tem que ser analisado à luz do que expressa cada um desses incisos. E nesse inciso 8º, eu quero chamar a atenção aqui, que nós temos aqui o Instituto da Integridade, ato de integridade, que é chamado de quê? Na linguagem aí emprestada do sistema americano, o famoso compliance, minha gente. Olha aí, famoso compliance. Nós temos aí o Instituto do Compliance, que é muito falado hoje, nossa, é uma verdadeira especialidade, você vê, uma verdadeira especialidade da advocacia hoje em muitos campos, e principalmente aqui em Natal, porque aqui você se especializar em qualquer coisa é muito difícil, porque você aqui não vai ter mercado para nada, né? Mas de Recife para frente, as coisas já são muito diferentes. E aí onde tem grandes empresas, porque isso, logicamente, também não é com qualquer empresa, qualquer mercadinho, mercearia, bodega de esquina, não. Isso é com muita. São pessoas jurídicas de grandes atividades, de volumes de atividade, de negócios enormes, empresas de alta complexidade e assim por diante, certo? Bom, aí o famoso compliance. Essa matéria aqui, nesta lei, o compliance é tratado só nesse inciso. O que é o inciso? O que é o compliance aqui? A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade. O que são esses mecanismos internos de integridade? São que ela realiza auditoria, que ela é uma empresa preocupada em praticar os atos da forma a que venha a ser realizado com a maior lisura possível, que ela tem histórico de ser uma empresa que vive denunciando irregularidades de atividades que lhe prejudicam ou que prejudicam outras empresas, que existe um código de ética interno da empresa ou de conduta no âmbito dessa pessoa jurídica. Quer dizer, se ela tem tudo isso, então deve ser levado em consideração. Se ela não tem nada, as coisas ficam mais difíceis para a empresa. Por isso que hoje a grande, vamos chamar assim, utilizar uma palavra, a grande sacada de uma área da advocacia é exatamente trabalhar com o compliance, que é uma forma de você levar, conscientizar a, a classe empresarial, os empresários. Isso está sendo muito difícil. Essa lei, olha, entrou em vigor em 2014, nós estamos vai completar, ainda não completou, estamos com 6 anos, né? 6 anos de vigência da lei e de eficácia, de vigência e eficácia. 6 anos. 6 anos a lei ainda está muito longe. Nós vamos levar mais 10 ou 15 para entender e as coisas ficarem mais amadurecidas. Ela na realidade, está sendo aplicada porque ela surgiu agora num momento histórico em que nós temos muitos esses problemas no Brasil, em razão dessas operações ocorridas, e chegou no momento em que já foi se aplicando. Nós temos aí muita
questão relativa à compliance, mas só que não tinha lei, não tinha nada disciplinando. O que acontece? As empresas não tinham nada disso. As empresas não tinham ainda uma cultura, elas não têm, não tem ainda uma cultura disso no Brasil. Lá fora, por isso que as empresas estrangeiras, as multinacionais, essas sim, essas estão altamente preocupadas e só querem realizar negócio, só fazem negócio com a forma mais transparente e de lisura possível, né? Porque ela já tem já vem com a cultura lá de fora de forma muito é, é, eficiente nesse campo. Chega aqui no Brasil, as coisas são meio ainda improvisadas, né? Quando não existe, para não dizer que não existe nada. Aí se improvisa muito, né? Mas aí hoje é tão bom. Aí hoje tudo tem que ter compliance. Qualquer atividade pública, privada, cartórios de ofício de notas preocupado com compliance, empresa, nossa, tudo, comércio, tudo, né? Para evitar a questão das infrações dessa lei, a questão das. Nós não vimos ainda o processo judicial, nós estamos só no campo do processo administrativo, né? E ainda o inciso nono, o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesados. Né? Por isso é que existem muitas notícias que a gente vê aí na imprensa de empresas que firmam contratos em valores considerados pelas notícias como de muito altos, muito significativos, né? Mantido entre aquela empresa e a pessoa jurídica, repetições de contratos, reiterações de contratações, empresas que não tinha, isso é muito comum sair na imprensa, e não tinha nenhum histórico de atividade, de uma hora para outra se transforma em uma grande empresa, com muitos contratos, com uma repetição de contratos com determinados governos, entidades, entes da administração pública e assim por diante. Então, isso tudo é complicado para ser levado em consideração na hora dessas aplicações de sanções. Bom, no que diz respeito ao compliance ainda, eu quero só dizer que o parágrafo único aqui afirma os parâmetros de avaliação de mecanismos e procedimentos previstos no inciso 8º, que é o compliance, do caput desse artigo, serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. O que nós temos aí, sim. Aqui a lei é muito vaga, ou pobre, ou quase não fala quase nada de compliance, né? Por quê? Porque ela apenas prevê a possibilidade como um procedimento de integridade e remete a matéria para regulamentação pelo Poder Executivo Federal. Essa matéria já está regulamentada, né? Tem um decreto minucioso que trata sobre o compliance, né? E é nesse decreto que você pode buscar todos os elementos que já existem de forma positivada no ordenamento jurídico brasileiro com relação a, é, a o que pode, o que deve, como, os caminhos, etc., a se realizar o tal do compliance nos mais variadas esferas de poderes das administrações empresariais privadas, certo? Bom, agora nós temos o quê? No artigo 8º até o artigo 15, certo? Nós temos o quê? Nós temos o chamado processo administrativo de responsabilização. Olha, nós vimos o ato de responsabilização lá no artigo 5º, depois nós vimos o quê? As sanções no artigo 6º, a forma de aplicar essas sanções no artigo 7º, certo?
Aí o que eu tinha dito, olha, aqui é no âmbito administrativo. Eu disse aqui, depois nós vamos ter um processo administrativo de responsabilização. O processo administrativo para apurar a prática de um daqueles atos previstos no artigo 5º. Não é? E diz esse. Começa aqui no capítulo 4 com o artigo 8º. Diz o quê? A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem. A instauração e o julgamento cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa. Aí nós temos o quê? A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica. E cabe a quem esse processo? Para instaurar e julgar, instruir a comissão. Isso eu falei lá na Lei de Improbidade Administrativa, que nos processos disciplinares, por exemplo, a autoridade nomeia uma comissão, a comissão instrui, depois faz um relatório sugerindo o que o administrador deve fazer. E aí o administrador tem o poder de instaurar e de julgar. Não é a autoridade administrativa quem instrui o processo. Quem instrui é uma comissão. Aqui é o mesmo raciocínio, certo? De ofício ou mediante provocação. Quer dizer, alguém pode fazer uma representação, observados o contraditório e a ampla defesa. Bom, aqui nós temos um processo administrativo que deve, diante das consequências que dele advém, deve, com certeza, obedecer ao famoso princípio do devido processo legal, certo? O princípio do devido processo legal que faz irradiar uma série de outros princípios muito, muito caros ao processo administrativo. Tá? No parágrafo 1º desse artigo 8º diz a competência para instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração da responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Quer dizer, essa autoridade que é quem? Aquela autoridade máxima do órgão, quem é sempre no ministério, o ministro, uma secretaria de tal coisa, um secretário, uma vara da Justiça Federal, o juiz, o diretor do foro, e vai por aí, entendeu? De apuração de responsabilidade da pessoa, poderá ser delegada. E agora, essa autoridade pode delegar essa competência de instaurar e julgar o processo a outra autoridade, e ela, logicamente, dá confiança dela. Agora, essa outra autoridade que recebe a delegação não pode subdelegar, dizer, eu agora vou também subdelegar a outra autoridade. Não, não. É só. Por exemplo, um ministro de Estado ele não vai, logicamente, fazer isso. Ele delega um diretor, secretário, uma autoridade em segundo ou terceiro escalão dentro do ministério para instaurar o processo e depois julgar. Ele não vai fazer esse trabalho de instauração e julgamento do processo, certo? Bom, no âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Bom, quem é que instaura um processo administrativo disciplinar no âmbito de um ministério? O ministro, e pode delegar essa competência para um órgão interno, uma autoridade interna do ministério, certo? Agora, concorrentemente, quem tem competência também é a Controladoria Geral da União, certo? E também, se o Ministério instaurar, mas não der andamento a esse processo, e começar a existir reclamação e tudo, que o processo foi instaurado só para dar uma satisfação, mas nunca saiu do lugar, a Controladoria Geral da União tem também competência para avocar esse processo. Avocar aí, no sentido de fazer com que ela assuma a condição de autoridade incumbida, encarregada de instaurar o processo, determinar, logicamente, a abertura do processo, nomear uma comissão e
ao final, fazer o julgamento, certo? Na avocação, o próprio legislador diz: para exame de sua regularidade, esse processo está regular, não está regular, ou para corrigir-lhe o andamento. Olha, o processo está andando de forma equivocada, ou não está andando atropelando a lei, ou assim por diante. Ela tem esse papel na avocação, e além de ter a, a competência concorrente, mas só com o Poder Executivo Federal. Nem o Legislativo, nem o Judiciário, a CGU pode meter as mãos lá nesses dois órgãos, nesses dois poderes, certo? Artigo 9º. Competem à Controladoria Geral da União a apuração, o processo e o julgamento de atos ilícitos previstos nesta lei praticados contra a administração pública estrangeira. Agora, quando se trata de administração pública estrangeira, quem é o competente para instaurar, para instruir, para julgar esse processo? Aí é tudo da Controladoria Geral da União, quando se trata de autoridade da administração pública estrangeira, observado o disposto no artigo 4 da Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, promulgada pelo Decreto 3678, de 30 de novembro de 2000. Olha, vocês terem uma ideia, o decreto que já foi promulgado no Brasil para atender aos ditames dessa convenção de combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros e transações comerciais internacionais é de 2000. Significa dizer que essa convenção é bem anterior. Né? E a lei anticorrupção das empresas só veio a ser aprovada agora, em 2013, para 2000, entrar em vigor em 2014. Só da época desse decreto para o tempo da lei já foram 14 anos aqui de diferença. Né? 14 e da lei de improbidade, 14 com 8, 8, 4, 12, 22. Eu tinha dito, parece que 12, nada, não. 14 com 8, 22 anos, não era 12. São 22 anos do tempo da lei de improbidade para esta lei. Foram 22 anos. Eu fazendo a conta de 12. Engoli aí 10 anos. Aí. É como se fosse no início da década de 2000. De 2000. Foi nada, foi em 2014, já na segunda década. Então, da lei de improbidade são 22 anos, e desse decreto são 14 anos. Isso significa dizer que realmente a lei veio com um certo atraso, coisa que era um reclamo generalizado de muitas entidades nacionais e estrangeiras, mas as empresas faziam corpo mole, e, logicamente, vocês sabem que o lobby empresarial nas empresas são muito grandes, né? São muito fortes. E aí o Congresso ficava adiando constantemente para aprovar essa lei. Mas até que, enfim, agora em 2013 não teve jeito. A pressão era cada vez maior e tiveram que, logicamente, aprovar. Né? Olha aí, aprovar, isso já vinha o projeto há muito tempo, mas aprovaram assim nas carreiras. Em 2013, por quê? Exatamente naquele período das passeatas do pessoal pedindo moralidade, ética, isso, aquilo outro, na política, nas atividades e assim por diante. Certo? Artigo 8º, 9º, agora 10º. O processo administrativo para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estados. Está aqui que eu já havia falado no artigo 10. O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente a pedido da comissão a que se refere o caso, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. Bom, instaurada a comissão e do decorrer da apuração, se vier a ocorrer a necessidade de se ingressar com alguma medida cautelar, liminar, ou alguma providência cauteladora, terá que se buscar o órgão de representação judicial
que são as procuradorias, assessorias jurídicas, etc., para ingressar na justiça, porque a comissão não pode fazer nem a autoridade administrativa. Para requerer uma busca e apreensão, uma medida cautelar, precisa ser através da entidade de direito público e através de um órgão de representação judicial. A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. Poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação. A comissão que pode fazer, propor à autoridade instauradora que suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação, se por acaso verificar que a continuidade dos efeitos daquele ato prejudicarão muito o trabalho da comissão os prejuízos e o que está ocorrendo ou que vai ocorrer causará grandes prejuízos e poderá tomar essa medida, certo? A comissão, no parágrafo 3º, a comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contado da data da publicação, apresentar relatório sobre os fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Tudo que eu já havia falado com relação ao processo administrativo, estou aqui apenas só mostrando como é que o legislador trabalha, aquilo que eu já falei, com relação à comissão, que é nomeada pela autoridade administrativa, que ela é quem tem o poder de instrução. Esse poder de instrução leva a concluir no relatório final e sugerir à autoridade administrativa as sanções a serem aplicadas, está vendo? E no parágrafo 4º nós temos o quê? O prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado mediante ato fundamentado da autoridade instauradora. Bom, esses 180 dias já são 6 meses para concluir um processo desse, mas isso não acontece na prática. Aí ele pode ser prorrogado e essa prorrogação vai depender de como as coisas estão desenvolvendo, a fim de que possa ter exatamente uma solução o quanto mais rápido possível. Mas vocês vejam aí, o prazo que é dado inicialmente é de 6 meses, ainda pode ser prorrogado. Prorrogado por quanto tempo? Nem diz, porque vai depender das necessidades, da complexidade do que se está apurando, principalmente quando se trata de pessoas de direito público e estrangeiro, documento, material, precisa ser trazido de outro país, precisa de se ouvir gente em vários lugares do mundo, e assim vai. Aí a complexidade é muito grande. Então, esse prazo pode ser prorrogado aí por tempos bem longos, às vezes, certo? Bom, pessoal, a gente fica aqui no artigo 10, né? Até o artigo 10. Depois até o artigo 10 a 15, nós temos ainda com relação ao processo administrativo. Aí nós temos no artigo 16 o acordo de leniência, vai até do 16, todo o artigo 16, né? Aí depois, artigo 16 e 17. Aí depois aí vem a responsabilização judicial, né? Que é o tipo de sanção no processo judicial. Em seguida, as disposições finais, que tem uma série de informação também a respeito dessa matéria aqui nesta lei. Ok? Na segunda-feira, a gente, se Deus quiser, termina essa lei, para na sexta-feira a gente trabalhar, na quinta-feira, aliás, a gente trabalhar exatamente com a questão dos processos no âmbito eleitoral, sancionatórios eleitorais. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui hoje, né? Boa noite para todos. Bom final de semana. Estudo. Amanhã o pessoal vai terminar aí a prova, até amanhã, né? Para entregar a prova. E aí eu vou começar a trabalhar, né? Do final de semana e na próxima semana para resolver tudo. Daqui para sexta-feira está com tudo resolvido, porque sexta-feira tem que já fazer a primeira fechamento aí das cadernetas, viu, Túlio? Essa semana nós vamos ter uma semana aí com um bocado de coisa aí para resolver na próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Até segunda-feira, se Deus quiser, ok? Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.